Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live sobre o Anuário da Cannabis Medicinal de 2024. E é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Eugênia Riscala, eu sou CEO e cofundadora aqui na Kaya Mind. Estamos aqui com a Ana Rossi, que é fundadora da Mahara, a Ana Elise Mendes, que é representante comercial, e a doutora Emily Andrade, que é médica especialista no uso da cannabis medicinal, para falar para vocês de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo aqui já se perguntou, que é cannabis e crianças. Quais são os benefícios? Onde a gente tem que tomar cuidado e como ter acesso a esse tratamento? E por isso a Caia convidou essas pessoas maravilhosas que estão no dia a dia falando com mães, tratando de crianças, para trazerem mais informações sobre esse assunto que está movimentando muita coisa. Por quê? Por mais que a idade média dos pacientes de cannabis medicinal seja 45 anos, é com as crianças com epilepsia refratária que se inicia esse mercado. E hoje, 8% dos pacientes que fazem uso da cannabis medicinal têm até 9 anos, sendo que os nascidos entre 2010 e 2023 tiveram um crescimento de 21% em 2024. Então, esses são só alguns números aí para vocês ficarem quentinhos sobre como esse mercado está crescendo. E eu aproveito e começo perguntando para a doutora Emily Andrade o que explica um pouco essa conexão entre o avanço do uso medicinal da cannabis e as crianças. Você enxerga uma correlação direta? Eu enxergo uma total correlação. Primeiro, porque eu vejo a necessidade de busca por tratamentos mais eficazes, com menos efeitos colaterais, mais promissores. Então, tanto os pais como os estudiosos da área da cannabis medicinal têm buscado cada vez mais o uso da cannabis como um todo para crianças, justamente por a gente ter resultados muito satisfatórios, né? Começou com a epilepsia refratária, e aí a gente foi vendo benefícios em vários outros transtornos, doenças genéticas raras, então está sendo cada vez mais estudado, justamente pela busca mesmo de melhores tratamentos na área. Então tem sim essa correlação. Perfeito. E aí, deixa eu perguntar para você, e depois, Ana, já vou até conectar com você com a pergunta para você, tá? Onde você hoje vê, doutora Emily, que tem, ou quais são as principais condições médicas que você vê que tem tido benefício? E aí, Ana, como que na Mahara vocês conseguem acompanhar isso, né? Então, vai surgindo por meio dos médicos, que eles vão falando, vocês vão adaptando o portfólio. Queria entender como rola essa conexão, né? Porque é um mercado que não existe. Então, tudo que a gente descobre, a gente tem que correr atrás para criar. Aí entender um pouquinho das condições e depois você, do lado do mercado, como que você adapta ao que está vindo pelo lado dos médicos? Bom, falando um pouquinho aqui das condições, né? A gente começou em crianças o uso nas epilepsias refratárias, principalmente Dravet, Lennox-Gastaut, que são epilepsias refratárias de mais difícil controle. E aí, o que foi observado? Que essas crianças que usavam canabidiol para conseguir controlar a epilepsia e respondiam muito bem, tinham melhora não só das crises convulsivas, como também da parte comportamental, do sono, de rigidez cognitiva, de socialização. Então, foi tendo melhora como um todo. E aí, o que a comunidade pensou? Pera lá, se melhora não só a parte da epilepsia, como toda a parte de desenvolvimento cognitivo, comportamento, sono, por que não trazer isso para outras situações, como o transtorno do espectro autista, que tem sido muito utilizado o canabidiol. Então, foi justamente por isso que começou a ter um uso maior e um estudo maior também dentro dessa área. Então, está crescendo cada vez mais o uso da cannabis medicinal em crianças pelos benefícios que tem. Então, a gente utiliza hoje em dia para as epilepsias refratárias, que é onde a gente tem estudos mais robustos, mas a gente também utiliza para o TEA, para o transtorno para distúrbios do sono, algumas crianças que sofrem com ansiedade, em alguns casos ali mais específicos a gente utiliza, então a gente tem utilizado cada vez mais a cannabis medicinal nesses casos
tratando-se de crianças, né? Em adultos a gente tem usos muito mais amplos ainda, mas o foco aqui de hoje é mais nas crianças, então estou trazendo mais para esse lado. Mas a gente tem um uso clínico muito bacana da cannabis. Ana, e você, como você se adapta a essas mudanças todas? Realmente, eu acho que essa aproximação nós temos, né? Temos que ter com os médicos, pois eles ali que acompanham, né, no dia a dia, a evolução do paciente, então a gente até adaptou algumas concentrações distintas, né? Até por questões mesmo de conversa com a doutora Wemily. Por exemplo, a gente tinha um produto de 1.000 miligramas broad. 1.000 miligramas, em alguns casos, é pouca dosagem, então a gente vai aumentando. Nós não trabalhamos com isolado, né? O nosso produto isolado THC é o broad spectrum, porque nós acreditamos que ele é superior ainda ao isolado, mas em muitos casos tem sido esse produto que a gente acaba adaptando, né, em outras concentrações para atender, né, de diversos casos, né, conforme a prescrição médica. Mas é importante, sim, esse contato, né? Esse lado, a gente está do lado dos médicos para ouvir, né, diante deles no consultório, o que é o melhor para o paciente. Então, a gente consegue se adaptar e trazer também diversas concentrações, né? Especificações distintas, né, de produtos. A gente ainda não tem um hoje, né, formulado para autismo, por exemplo. Né? Não existe uma manipulação exata. Então, isso fica muito a cargo do médico, né? Encontrar essa postologia exata e o produto certo para o paciente. E aí me fala uma coisa, a parte de segurança. Aí até seria interessante ouvir de vocês duas, porque depois eu vou jogar para a Anne vou para um outro lado. A parte de segurança, como assim? Vai subindo a dose? Tipo, testa uma primeira dose, vê como é que é, e daí vai subindo? Por parte da marca, tem alguma coisa que vocês falam, não, esse aqui é mais recomendado, porque a gente sabe que ou por histórico, ou por conta de alguma informação que tem ali no COA, é mais fácil. Acho que é interessante ouvir dos dois lados, né? Porque eu imagino que o prescritor tem uma preocupação e a marca também tem a tua preocupação com segurança. Primeiro ponto, a gente sempre, na área da cannabis, a gente começa com doses baixas, principalmente se tratando de crianças. A gente começa com doses baixas e vamos ajustando aos poucos até atingir uma dose que aquela criança responda bem. Então, para chegar nesse ponto, a gente precisa analisar todo o perfil daquela criança, né? Tudo que ela já usou, tudo que já foi tentado, o que está sendo feito, se as terapias estão sendo feitas, qual a necessidade daquela criança, para daí sim a gente pensar qual o melhor produto para aquela criança, a melhor composição, concentração para aquela criança. Então é tudo muito individualizado. Não existe uma fórmula, até porque falando do TEA, né, que tem crescido cada vez mais o uso, que é o autismo, é um transtorno espectral, então depende muito do nível de suporte da criança, das comorbidades daquela criança, se aquela criança faz outros tratamentos em conjunto ou não, se aquela criança recebe um suporte em casa, familiar e de terapias ABA ou não. Todo o histórico é levado em consideração. Eu também levo em consideração a idade da criança. Até porque, muitas vezes, quando a gente fala, meu filho está tomando CBD, meu filho está tomando canabidiol, muitas pessoas ainda não sabem a diferença, que o canabidiol é só um dos compostos da cannabis, né? Ele é o mais estudado, ele é a estrela ali da planta, mas ele não é o único. E muita gente acaba levando o THC como um vilão ali, né? E ele não é o vilão. Eu costumo falar que a diferença ali está muito na dose. Em crianças, a gente não utiliza mais do que 0,2% de THC na medicação. Então, por exemplo, uma gummy de CBD com THC, eu não vou prescrever para uma criança, porque ultrapassa essa concentração. Então, dependendo ali do peso da criança, eu entro com uma concentração maior de um full spectrum, se tiver indicação, e vou fazendo ali os ajustes conforme aquela criança vai respondendo. Então, eu acompanho muito de perto o paciente, eu recebo feedbacks de tantos em tantos dias das mães, justamente para eu conseguir fazer esse ajuste e otimizar ao máximo ali da resposta do paciente
ao tratamento, o que não significa que em algum momento desse percurso a gente não vai ter que mudar, né? Nos estudos que nós temos hoje em dia, a maioria envolve o canabidiol full spectrum, que é com THC associado, mas em crianças a gente usa ele rico em canabidiol, com baixíssima concentração, até 0,2% de THC. E aí eu acho que a Ana também vai comentar um pouquinho da importância de você ter uma empresa ali de confiança para a prescrição da medicação, principalmente se tratando de crianças, né? Porque hoje em dia tem inúmeras, né, possibilidades, associações, chega mães que falam, não, meu vizinho conhece alguém que faz e é muito mais barato, mas aí a gente perde todo esse controle de qualidade do produto, né? É muito importante a empresa ter o COA, ter o certificado de análise de qualidade do produto, é o que garante para a gente que o que está ali naquele frasco é exatamente aquilo, é o que garante para a gente as concentrações e porcentagens de cada fitocannabinoide ali presente na medicação. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente trabalha com criança. Então, ter uma certeza ali da qualidade do que você está prescrevendo, porque na cannabis medicinal a Anvisa liberou, mas é responsabilidade completa do médico. Então, se você está prescrevendo, a responsabilidade é sua. Então, você tem que prescrever algo que você tem certeza da qualidade, né? Então, tem todo esse cuidado, principalmente em relação às crianças. Isso. Ana, e você acha que aí na Mahara, eu sei que você é a empresa de confiança que ela estava falando, vocês foram conseguindo chegar, e aí, Anne, essa era uma das minhas dúvidas para você também. Hoje, o que mais chega de dúvida de pai, de mãe, que vocês tiveram que adaptar alguma coisa aí dentro para encaixar? Porque é super diferente, né, gente? Eu, adulta, tô lá tomando uma decisão por mim mesma. Eu tenho uma irmã autista, não sei se vocês sabem isso. Não. E eu lembro que, assim, a primeira vez que eu falei para os meus pais cannabis medicinal, eu acho que eu passei 40 minutos respondendo coisa assim, era meio repetida às vezes, só que tipo, pô, é tua filha, nem a pau, que você vai me responder 70 vezes a mesma coisa se eu quiser. Queria saber se meus pais são o padrão, assim, se chega para vocês muito essa, às vezes até uma insegurança, né? Porque por mais que o prescritor tenha segurança no tratamento, a gente sabe que é isso, né? Não tá ali bonitinho às vezes e tal. Eu tenho uma coisa interessante para contar no meu início, há 5 anos atrás, né, com a cannabis medicinal, que eu não compreendia tão bem os efeitos medicinais do THC, né? A gente está falando aqui medicinal, do THC, porque realmente o THC não é vilão. Mas foi uma mãe que me ensinou isso. Ela estava dando um óleo de associação altíssimo em THC e eu questionei ela, né? Eu falei, mas você está dando THC para sua filha? Aí ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou, Ana, entre risperidona, e mais ela citou mais um monte de outros medicamentos. E THC, você acha que o THC vai ser o problema? Eu tô queimando os neurônios dela com esses outros medicamentos. O THC tá deixando ela mais tranquila, realmente ela tinha tido melhoras com o THC alto. Então é muito questionável isso, né? Claro, né? Depende muito, né, do paciente, enfim, né? Claro, como a doutora falou, do produto. A gente trabalhando com produto de laboratório, né, que é certificado no país de origem, além do COA super, super completo, não basta mais uma análise de canabinoides só, de perfis de canabinoides, a gente precisa saber metal pesado, né, pesticida, se tem, o que tem, porque é uma planta, né, a gente está trabalhando com uma planta que tem muito processo pouco químico, né, nenhum químico, na verdade, na maneira que ela é feita, então isso tem que realmente ser muito seguro, porque é além, claro, do nome do médico, mas sim a gente quer que o paciente tenha confiança, né, na marca que ele está adquirindo, porque também todo novo lote tem que estar com a concentração próxima, a gente sabe que qualquer variação mínima, por mais que seja para uma criança autista, pode, né, sim, interromper esse tratamento que estava sendo tão bom, tão otimizado. Então, a gente tem desse lado de cá também esse cuidado com a qualidade do produto que a gente fornece, que é imprescindível, né? É o mais importante hoje. Gente, meu som tá demorando, desculpa, eu aperto e ele tá demorando para voltar. Aí, Anne, eu ia perguntar, porque eu imagino que você é a linha de frente do WhatsApp, muitas vezes com muitos pais. E eu falo que a pessoa aqui dentro que fica no WhatsApp, ela é a pessoa que mais sabe do nosso cliente. Porque ela responde desde a dúvida difícil,
que, tipo, tenho que consultar um técnico especialista, porque não sei responder isso, até as mesmas de sempre. Onde você sente que ainda gera mais essa dúvida? Tanto para quem está começando, porque eu vejo que é totalmente diferente. A pessoa que está começando, nunca ouviu falar de cannabis medicinal e vou dar essa gotinha aí pro meu filho, que eu não tenho a menor ideia do que é. Quantas vezes aquela pessoa que já confia no tratamento está trocando de marca? Que aí vem umas dúvidas mais técnicas, né? Assim, daí não para cannabis, sobre o produto, sobre a certificação. Onde você sente que os pais mais ainda geram essa insegurança, sabe? Tá, em relação, então, à primeira, né, ao primeiro questionamento, né, como utilizar o canabidiol, né? Então, a orientação é sempre por uma prescrição médica, né? O paciente, ele tem que passar por um médico especialista, né? Quanto mais especialista, né? Quanto mais especialidade o médico tiver, melhor, né? Por exemplo, a doutora Emily, ela é especialista em canabidiol e também é especialista na condição do autismo, né, doutora? Então, assim, isso já é um plus pro paciente, é uma segurança a mais, porque o médico, ele conhece o produto, né? Ele conhece o produto que ele vai prescrever, né? Ele está conhecendo ali a condição da criança, então eu acho que isso é o principal. A prescrição médica, essa é a primeira pergunta. Como adquirir, né, o CBD? Eu tenho, né, a maioria, eu tenho um filho com a condição de autismo, como que eu faço, né? O primeiro passo é consulta médica, né? Então, após a consulta médica, ele vem com a receita e a gente ajuda, né, instrui ele em todo o processo de importação do produto, né? Aí, quando chega o produto, normalmente eles avisam e vão dando feedback, olha, meu filho tá assim, né, teve melhoras na questão da ansiedade, na questão do sono, da fala. Então, esses feedbacks dos pacientes é muito importante também para nós, né, para manter ali o padrão marrar, eu digo, do produto mesmo, né, isso é satisfatório para a empresa saber que o produto tem sido efetivo, né, para as famílias. Tá. E bem legal. Não, pode continuar, por favor. Tinha feito uma outra pergunta e agora eu acabei me perdendo. Era mais ou menos por aí, é porque eu fico muito... Eu não era a mãe, né, no caso, eu era a irmã que estava recomendando, e eu sou uma irmã mais velha, mas nessa hora você é a criança dos seus pais, não importa se você tem 30 anos, cabelo branco, porque você não entende nada. Principalmente eu que não sou médica e falo desse assunto, eu sempre assim, eu falo, mas você não é médica, como é que você sabe? Eu falo, gente, porque eu tô falando com o médico há 10 anos, então eu não tô prescrevendo a prescrição, eu tô ensinando um negócio te levando para o médico. É bem diferente. E aí eu sinto que quem fica nesse tete-a-tete acaba, sabe, pegando esse detalhe do que o pai fica mais em dúvida. Tanto que eu ia até te perguntar, até porque depois eu vou conectar com uma outra pergunta para a doutora Emily, como você sente que hoje, o que vocês fazem na Mahara, que é meio educativo ou informativo, que você fala, não, a hora que eu mando isso, a hora que eu falo isso, eu sinto que ele se acalma, eu sinto que eu tiro uma parte da dúvida. Bom, a primeira coisa é o feedback dos outros pais, né? A gente tem diversos depoimentos ali na rede social. Eu acho que a melhor maneira de um pai, né, verificar se o produto está sendo eficaz é se está sendo eficaz com o filho do outro, né? Então, acho que o exemplo é a melhor forma aí de conscientização, né? Como a doutora Emily falou ali, não é só o THC, né? São vários compostos, né? Dentro de um frasquinho, não é só o THC. É o THC, é o CBD e outros endocannabinoides que um todo faz o conjunto. E o THC realmente ele não é o vilão, porque ele potencializa os efeitos do canabidiol, né? Então, eu acho que nesse viés aí, a segurança do produto, né, para o tratamento é importante, né? Falar que o produto é de qualidade. Em relação aos desafios aí do CBD, do mercado canábico, né? Realmente a conscientização e também a questão do processo regulatório, né? Então, assim, para você comprar o CBD ainda precisa, sim, cadastrar a receita lá no portal do gov.br, né? A gente precisa daquela documentação, mas por que a gente precisa isso, né? Porque quando chega o produto no Brasil, a Anvisa vai verificar. Então, é um processo burocrático, mas ao mesmo tempo é um processo de segurança para o paciente, que ele está fazendo uma compra legal e segura.
Então, acho que isso é que ele deve levar em conta, né? Que o processo dele tem, né? Ele teve a receita, ele já passou pela consulta, ele vai fazer a importação do produto e que a importação dele está sendo de forma legal, né? Conforme a RDC 660, o produto está saindo dos Estados Unidos, vai parar em Minas ali para fiscalização aduaneira, a Anvisa vai verificar, né? Se o produto que está vindo é Marrara, se está de acordo com o que o médico, né, prescreveu, e aí vai despachar para a residência dele. Então, essa segurança, né, aquilo voltando lá que você perguntou, né, por que, né, o pai, as perguntas, né, por que comprar, por exemplo, uma rara? Porque, né, vem de todo um processo legal, né, de um processo que é efetivo ali, todo certinho, e que a pessoa vai receber o produto em segurança em casa, né? Em relação, rapidinho, Maria, só sobre as dúvidas, né? Uma coisa que gera muitas dúvidas entre os pais é que trata-se de um produto natural, tá? Então, às vezes, o pai recebe lá um lote que é o óleo dissolvido em óleo de coco, né? Que é um produto mais natural. Aí tem o outro que é mais escuro, porque é dissolvido em óleo de cânhamo. Então, assim, eles ficam meio com dúvida em relação a isso, mas é o mesmo produto, é a mesma concentração, a única coisa que é alterada é o veículo diluidor do produto, que é um é o óleo de coco, que é mais clarinho, o outro óleo de cânhamo, que é mais escuro. Mas isso não tira a qualidade do produto, são só o veículo diluidor que é diferente de um para outro. Perfeito. E aí, você sabe que eu ia perguntar agora para a doutora Wemily, como que está a parte de evidências científicas para isso? Porque os meus pais, só o dia que eu achei um artigo em inglês, que estava lá, da Nature, da qualquer uma dessas, minha mãe fala inglês, aí ela leu, aí ela jogou o nome das pessoas, não sei o que não sei o que college, eu tipo, que ótimo, eu mesma a falar não estava agregando em nada. Aí achei um paper que eles entenderam que, detalhe, meus pais não são médicos, tá? Então eu falo que também foi só olhar o PDF, porque podia ser tudo fake, e eles só de terem um PDF na mão, parecia que eles estavam tipo assim, ufa, alguém pesquisou. Você sente que isso hoje, tipo, ter esses estudos, mandar coisa, falar, não, essa nova dose, que eu vi outro dia um paper sobre autismo com dose de CBD com THC, que eu falei, opa, isso aqui já melhora a nossa vida um pouco, né? Falar até da dose ajuda, não é tão teórico. Queria entender essa parte das evidências científicas, porque muita gente ainda chega para mim e fala, mas isso é tudo teste, né? Eu falo, não, gente, calma também, né? Não estou aqui brincando mais em serviço. Em 2015, a evidência era pouca, mas 2025, 10 anos depois, a evidência já não é mais tão pouca assim, né? Exatamente. Em relação a evidências científicas, né, eu acho que é de extrema importância, tanto para a comunidade médica, quanto para os pacientes, né, para os pais dos pacientes, se tratando de crianças, para eles terem mais confiança, né, no tratamento, porque a cannabis medicinal, ela já foi muito marginalizada, né, hoje em dia isso foi se quebrando um pouco, mas a gente ainda tem muitos profissionais da área da saúde mesmo que têm uma visão muito fechada e não se abrem para o novo, não se abrem para os estudos. Então, quanto mais estudos e evidências científicas a gente traz ali, seja em redes sociais, seja em congressos, em palestras, mais a gente vai conseguindo plantar ali sementinhas do novo e de conhecimento na mente de quem é mais rígido em relação a isso, né? Então, uma coisa que eu vi que para mim foi muito bacana é que eu participei de um congresso sobre autismo em São Paulo, em agosto do ano passado. Era um congresso gigantesco, assim, foram 3 dias de congresso, tinham quase 2.000 profissionais da área da saúde, isso médico, com várias especialidades, fono, TO, fisioterapeuta, enfim, vários profissionais da área da saúde, e um dos temas abordados foi o uso da cannabis medicinal no autismo. Então, assim, isso para mim foi revolucionário, porque é você falando para um monte de gente que tem ali seus preconceitos e muitas vezes não tem conhecimento sobre o assunto, trazendo estudos científicos que mostram, né, de fato, os benefícios da cannabis medicinal. Para epilepsia refratária, a gente tem já estudos mais do que comprovados, estudos robustos, muitos e muitos e muitos,
Para o TEA, a gente tem muitos estudos e tem surgido cada vez mais. Claro que a gente precisa de mais estudos, porém, a gente já está tendo uma utilização muito grande e resultados muito satisfatórios. Tanto que, em porcentagem, hoje em dia, uma média de 78% das crianças autistas respondem muito bem ao tratamento com a cannabis medicinal. Alguns com o canabidiol, outros com o canabidiol com THC em baixa concentração. Isso vai depender muito de cada caso, mas no geral, assim, né, a taxa de resposta é muito significativa. Não é 100%, porque nenhum tratamento é 100% eficaz para todo mundo. Isso eu sempre gosto de deixar muito claro, porque às vezes a pessoa começa ali o tratamento e acha que vai ser a solução, né, de tudo. E eu costumo falar que, principalmente no autismo, né, a base do tratamento são as terapias, principalmente a terapia ABA. A medicação, ela vem como um complemento. E a gente não tem um tratamento específico, um remédio específico para o autismo, nem tradicional, porque as medicações que são mais utilizadas, como a risperidona, o aripiprazol, que são antipsicóticos, elas não são para o autismo, elas são utilizadas no autismo, e isso são coisas diferentes. O canabidiol, ou a cannabis medicinal como um todo, não é para o autismo também, ela é utilizada no autismo, e a gente tem resultados muito positivos. Então, eu percebo que, e é uma coisa até que eu gosto de fazer, então de vez em quando eu posto também alguns estudos, sempre que eu posto alguma coisa, principalmente ali no Instagram, que eu dou alguma informação, eu faço questão de postar a fonte de onde eu tirei aquilo, porque muita gente fala, ela tá tirando isso da cabeça dela, e não é, né? Eu gosto de provar de onde eu tirei, até para ter ali para trazer segurança para os meus pacientes, para quem me acompanha. Eu gosto de disseminar informação com muito cuidado, né? Para não do controle ali e do real objetivo. Então, a gente ter cada vez mais estudos serve até de base para uma discussão civilizada, né, dentro do meio médico e apresentar, de fato, o que a gente tem de benefícios, porque, infelizmente, alguns profissionais ainda fazem um desserviço dentro da área, né? Eu tenho pacientes que usavam várias medicações controladas, tinham alterado prolactina, ganhado peso, obesidade infantil, compulsão alimentar, como efeito colateral, né, de alguns dos medicamentos que gera isso, e que a gente conseguiu entrar com canabidiol, conseguimos reduzir. Em alguns casos eu consigo desmamar, outros a gente usa em conjunto e tá tudo certo. O objetivo é a melhora clínica daquele paciente. E eu tenho pacientes que melhoraram assim significativamente, e quando foi no outro colega, o colega, não acredito, você está dando maconha para o seu filho, o que você está fazendo? E suspendeu o uso, e a criança piorou tudo, e a mãe veio desesperada comigo de novo. Isso, infelizmente, ainda acontece, né? Mas eu vejo que isso tem, a mente tem cada vez, as informações estão cada vez mais acessíveis, né? Principalmente quando a gente tem veículos de televisão aberta falando sobre o assunto, como ano passado teve uma reportagem muito bacana no Globo Repórter, então teve de paciente me mandando a entrevista, olha aí, doutor, eu já até mandei para o médico tal que falava mal, eu até mandei para não sei quem da minha família que falava mal. Isso eu vejo também que é uma preocupação muito grande, né, dos pacientes. Eles sofrem preconceito, muitas vezes, dos familiares. O que você vai dar para o teu filho? Eu tenho uma mãe que a filha dela é outra criança hoje em dia, e os vizinhos pararam de falar com ela quando descobriram que ela estava dando canabidiol para a filha. E ela foi excluída ali da vizinhança dela. Ela, inclusive, preferiu se mudar porque ela não estava aguentando a hostilidade. Então, isso ainda acontece, né? Tem se mudado, mas ainda acontece. Gente, que loucura! Não, eu vou falar, eu tenho uma sorte, né, de vir de uma família que tem uma cabeça meio aberta. Então, a primeira coisa que minha irmã foi fazer foi, sei lá, eu nunca esqueço aquela terapia com cavalos. Aí depois musicoterapia. Aí minha mãe levou ela para Espanha para fazer uma coisa meio neurológica, que era tipo de pôr aqueles receptores, né? Assim, eles tinham abertura. Mas você sabe que para mim, o que virou o jogo com os meus pais e a Iana, eu vou conectar uma pergunta para você, foi quando a escola ligou para perguntar o que eles estavam fazendo
porque minha irmã a vida inteira tomou Ritalina, tá? Não conseguia ficar quieta. E eu não sou autista, não tenho nada, mas eu fui diagnosticada com hiperatividade quando eu era mais nova. Então, meus pais estavam acostumados a ter um filho que causa, vamos falar assim, né? Eu já causava, mas eu causava fazendo besteira, não ficava quieta. Minha irmã, assim, causava com propriedade para causar, né? Porque aí uma criança com autismo, ela tem um pouco menos de filtro do que eu tinha. E aí a escola ligou e perguntou, o que vocês estão fazendo? Aí meus pais, como assim? Alguma coisa aconteceu com a Maria Fernanda. Ela fica olhando. E ela não ficava olhando, você via... tinha um professor que falava, ó, eu vou para lá, ela vai para lá. A próxima vez que eu vou para cá, ela já tá parada lá. Ou seja, tipo, no meu segundo movimento, eu já perdi ela no olhar. E aí eu ia te perguntar, Ana, você chegou já a fazer alguma adaptação de portfólio ou tentar trazer alguma composição extra no óleo, seja procurando uma strain diferente ou mexendo no catálogo, para se adaptar a alguma situação, tipo, uma criança que foi crescendo usando o seu tratamento, porque minha irmã só chegou nesse ponto um pouquinho mais velha. Quando ela era muito criança, a gente via em outros lugares. Mas na escola, assim, quando ela entrou no Fundamental 2, ela já estava fazendo há 3 anos uso de óleo de CBD, parece que deu um... Tipo, aí sim, sabe? Não sei, engatou. É que não entender do lado da marca. Como é que fica isso, né? Porque a criança vai crescendo, vai aumentando a dose, mas uma hora eu também imagino que vai ficando mais complexo. O que você perguntou é importante. Eu já tenho percebido, né, em 5 anos de trabalho, que é até o veículo diluidor que a Anne comentou, o MCT ou o hemp oil, pode dar problema. Então, tem que ser uma padronização até porque o autista ele tem uma seletividade alimentar, né? Às vezes, muito grande. Então, esse pouquinho, né, que muda ali do produto, do veículo, né, diluidor, pode já causar algum efeito, ele não querer tomar mais o produto, enfim, a mãe tem uma dificuldade para administrar. Então, a gente percebeu a questão também de flavor, né, de sabor ao óleo. Poxa, eu particularmente adoro um óleo com flavor canela, mas para algumas crianças isso é impossível. Até então, porque o canabidiol vendido na farmácia, né, não pode ter gosto, né? Então a gente infelizmente teve que padronizar em algum momento, né, esses produtos para que eles sejam sempre iguais, né, nessa apresentação, sem gosto e diluídos em MCT. Mas a gente nunca consegue agradar todo mundo. Tem algumas mães que ainda pedem diluído no hemp seed, então a gente faz um lote pequeno de hemp seed, um lote pequeno de MCT, isso daí para agradar o público. Tem sido hoje o que a gente tem feito. E, gente, se a gente pensar que, tudo bem, a gente está falando de um produto para a saúde, só que eu trabalhei numa empresa de bens de consumo que tinha Vic Vaporub. E a gente, eu nunca esqueço a época que a gente aumentou a linha de chás da Vic, porque algumas pessoas falavam, mas eu odeio limão. A gente falava, como chá, gente? Que isso? A mesma coisa, mas eu falei, meu Deus, cá vou eu inventar um negócio de laranja que não precisa. Tem que pôr uma caixa a mais na farmácia, mas no fim, às vezes, você não faz uma coisa dessa, né? Até pior. E aí, até, Anne, eu fiquei pensando numa coisa agora. Você comentou do negócio do gov.br, né? Que eu acho, assim, a maior, talvez, na minha opinião, das maiores barreiras da cannabis medicinal ainda no Brasil. Que recentemente eu perguntei para minha avó de 89 anos se ela tinha gov.br, ela ficou me olhando como o alien que eu era fazendo essa pergunta para ela. E eu imagino... Que é isso? Que é isso? Não, minha avó ficou me olhando de quê? E eu tipo, vó, cadastro no governo. Aí ela olha para mim assim, chama CPF? E eu, não, era outra coisa que eu queria dizer, não era bem isso. Mas ela ficou me olhando como se eu fosse uma completa lunática. E para mim, gov.br, tipo, hello... Como que você não tem ainda, né? Porque eu, como empresa, assino documento, etc e tal. Vocês sentem que, tipo, essa burocracia de ter que entrar, fazer, é um empecilho grande? Porque eu, para mim, sempre tive isso, mas eu não tinha essa versão do lado de vocês, né? Então, para alguns pais, é sim, tá? Mas a maioria, como a condição do autismo, ela garante, né, o LOAS, que fala, né, o BPC, o LOAS, dependendo, a criança, ela tem o direito, né, do benefício. Então, para ela já ter esse benefício, muitas mães já sabem o que é o portal do gov.br, né?
Mas, embora as pessoas, alguns pacientes não saibam, a gente fala certinho o que é, a gente dá o passo a passo, e a gente, através também de procuração, a gente faz para o paciente, a gente tenta facilitar a vida do paciente, né, para ele importar o produto. Então, a gente já tem essa noção que para o paciente tudo é novidade, né? Trata-se de canabidiol, trata-se de uma importação, né? Então, assim, muitas famílias não sabem nem o que é a importação, né? A gente atende muitas famílias que são carentes, então, opa, como assim uma importação? Né? Então, é teu produto que está vindo de fora. Então, a gente explica bem certinho, a gente dá o passo a passo, a gente tenta facilitar a vida ali dele para que ele consiga, né, trazer o produto de forma legal para o país, de forma legal e segura, né? Para que ele consiga, de fato, adquirir ali todos os benefícios do canabidiol, né, no tratamento. E Ana, você acha que você, do lado da marca... Ai, desculpa, doutora Weber, você queria falar alguma coisa? Era bem rapidinho, só para... Por favor. Eu vejo que muitos pacientes, a ideia de ter que fazer isso é muito mais trabalhosa do que a ação em si. Porque hoje em dia, né, já foi muito mais trabalhoso, até 2018 era por ação judicial. Então, assim, hoje em dia é tudo tão mais simples, né? E sempre a marca, ele sempre auxilia em qualquer dificuldade que o paciente tem. Eu estou tendo muita dificuldade, como a Anne falou, por procuração rapidinho ali na hora, assina digitalmente mesmo. Às vezes a própria vendedora, o vendedor já faz aquela liquidação, mas é muito rápido. Se você colocar no relógio, não dá 5 minutos ali no site do Gov. Então, hoje em dia, é muito mais fácil. O produto chega na casa do paciente, né? Eles não têm nem que ir buscar em algum lugar. Então, eu acho que tem ainda essa burocracia, mas está muito mais fácil do que já foi um dia. Às vezes, eu vou ter que importar, eu vou ter que fazer cadastro, eu vou ter. Aí acaba indo, às vezes, por uma opção do vizinho, que comprou de não sei quem, que trouxe lá do outro país, e não dá certo. Então, terrível essas opções, essas muito, né, caseiras. Eu ouvi já uma história terrível uma vez de uma opção caseira e hoje em dia eu sou meio traumatizada, porque eu falo, gente, não põe associação nesse mesmo bolo, porque tem associação séria que faz as coisas. Agora, o seu vizinho não faz. Não faz, você me desculpa, não, por melhor que ele seja. Eu já conheci um caso também com criança, quando eu iniciei. Um oportunista, né? Vamos fazer, vou fazer. Não, só soube. Tinha muito fungo a planta. Então, as crianças ficaram com pereba, no linguajar comum, né? Ai, Jesus! E um surto de coceira nas crianças, um problema. Por quê? Depois a gente identificou, tinha fungo. Então, olha que loucura. É uma loucura, é um dano à saúde o nome disso, né? É pior que tráfico na lei, esse crime. Exatamente. É pior que... Deveria, olha, eu nem sei a lei, mas se não deveria ser. Porque é pior que tráfico. Falsificação de medicamento. É um crime terrível. Isso quando muitos também não caem no golpe de ter só o óleo de coco ali junto com o óleo de milho ou o óleo de abacate junto ali misturado para disfarçar o gosto, e você está pagando mais barato do que um importado e mais caro do que um óleo de coco puro. E não vai ter... Isso acontece também. O barato sai caro. A gente está falando de um produto que para o Brasil é medicamento de uso controlado. Então, a aquisição dele não é fácil. As pessoas que vão pelo meio fácil podem ter um belo incômodo, infelizmente. Então, realmente é muito, muito delicado, né? Isso. Não, e digo mais. Pegando esse gancho que a Ana falou, realmente não se trata de um produto barato, é um produto importado, porque ele é um produto de excelente qualidade, ele tem padrões rigorosos ali para ser fabricado, desde o plantio, a questão dos pesticidas, né? A questão da extração do óleo, de ter profissionais altamente
qualificados manuseando o produto, né? Então, até aquela plantinha se tornar o óleo, tem todo um processo. Isso é custoso. É custoso, e sim, é custoso também para trazer o medicamento para o Brasil, né? Muitas famílias, realmente, a gente vive num país que o salário mínimo é 1.500 e pouco, né? Mas, assim, o direito à saúde, ele é um direito fundamental. Então, a gente, né, a gente instrui, né, os pacientes que não têm condições financeiras a como eles podem obter esse tratamento, né, através da ação judicial. A gente dá todo esse suporte, essa assessoria, né, para que eles consigam obter o tratamento. A gente tenta aí, a gente sabe que nem todo mundo consegue comprar, mas a gente tenta pelo menos assessorar para que levar a informação, né, para eles obterem o tratamento. Porque as pessoas desconhecem o direito que elas têm, né? Então a gente relembra, né? A gente ensina isso. Sim. Eu ia falar uma questão, porque eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma informação que até está no anuário. Hoje, o preço por miligrama mais barato é do importado. Sabemos. Então, assim, tem muito questionamento aí do porquê que esse preço por miligrama é mais caro na associação e na farmácia, né? Exato. Então, é complicado. E hoje, vamos falar a verdade, eu acho que tem muito produto bom na farmácia, porque a maioria deles também tem para importação, é as mesmas marcas, só tem um rótulo diferente muitas vezes. Então também todo mundo vem com um papo que eu fico, gente, não para cima de mim, o fornecedor é o mesmo e eu tô vendo pelo endereço. Então assim, acho que você vai ter que jogar essa conversa para outro. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para fechar para todo mundo, lembrando que nosso tema é crianças, eu acho que tem pais que podem estar ouvindo aqui a gente, e eu falo que acho que passar segurança nessa hora é o máximo que a gente pode fazer. A gente pode dar informação, a gente pode passar segurança, e dali em diante é uma tomada de decisão, né? Um investimento, às vezes. Então, também temos que deixar a pessoa livre. Vocês sentem hoje que tá mais fácil conversar sobre esse assunto quando a gente põe as crianças ou não? Eu falo porque eu lembro quando eu, em 2015, trouxe, né? E eu, no meu caso, eu trouxe na mala de uma marca confiável, mas a primeira vez eu trouxe na mala, e eu falei, não, deixa eu mesma tentar aqui. E hoje em dia eu já vejo outro mundo, assim, eu vejo minha mãe passando a palavra da cannabis, porque eu falo que minha mãe passa a palavra, porque ela virou uma defensora melhor que eu, porque ninguém melhor que uma mãe que melhorou, né? Aí eu queria ouvir de vocês, do lado de cada uma de vocês. Vocês sentem que isso está avançando? Tipo, pô, eu tô com isso há 5 anos, e nos últimos 5 eu senti uma barreira menor. Ou pior, porque outro dia eu fiz essa pergunta e a pessoa me falou que estava pior. Aí eu fiquei mais tensa, porque eu falei, meu Deus, eu não estava imaginando que ia por isso. Então também deixo em aberto, assim. Sentem uma evolução ou que a gente deu um passo atrás? Eu sinto uma grande evolução, sim. Como a doutora Emily citou no começo, né? Passar nos canais abertos nos ajuda, né? Porque é onde a maioria da população tem acesso, né, a essa informação. Então, como ainda, né, a gente tem muito preconceito e falta de informação, quando noticia esse tipo de assunto, para nós é um grande avanço, né? Porque aos pouquinhos vai abrindo a mente das pessoas, né? Aos pouquinhos, muitas mães vão entendendo que os medicamentos que hoje alopáticos que elas dão para os filhos, não quer dizer que a cannabis, que são mais seguros que a cannabis, muito pelo contrário, né? Então, assim, aos pouquinhos, e também com essa função, né, médica, de médicos como a doutora Emily, é importante para nós porque mais pais, né, vão contando, vão avisando uns aos outros, a gente vai coletando depoimento, porque isso é importante para encorajar outras famílias, né? Então, é realmente assim, mas está assim, muito melhor. Eu observo também que a comunidade de mães atípicas, elas são muito unidas, né? Então, elas têm grupos, muitas se seguem ali no Instagram, e eu não estou falando de influencers, né? De mães que são influencers também. Elas têm, então, assim, você conhece outra mãe, você vai levar teu filho na terapia, você conhece outra mãe ali, o filho que você via criança, que era agressiva, super agitado, que não parava na terapia, fazendo terapia. A mãe chega na outra e fala, o que ele tá tomando, né? E aí a mãe fala, é o canabidiol. Canabidiol é bom mesmo, funciona, e assim vai, né, sendo a moda antiga, a propagação à moda antiga, né, no boca a boca, que eu acho que isso também, quanto mais
disseminado fica, mais o boca a boca vai funcionando também, né? Porque pode ter inúmeros estudos, pode passar em TV aberta, mas nada passa mais esperança ali para outra família do que ver uma família que estava sofrendo muito antes com aquela criança, como ela está agora. Então, ver isso presencialmente, acompanhar ali, seja na sala das terapias, seja numa rede social, faz muita diferença. E eu vejo que hoje o acesso, né, às redes sociais trouxe muito da disseminação desse conhecimento, né? Você não precisa ser especialista nisso para trazer o teu relato, para trazer o que beneficiou da tua família, seja de um conhecido, seja do teu filho. Então, isso acabou facilitando muito e melhorando muito a propagação também dos benefícios como um todo, né? Da palavra da cannabis medicinal como um todo. Sim, e pegando um gancho no que a doutora Emily falou, eu que estou na linha de frente, por exemplo, né? Vamos supor, a cliente Maria indicou a cliente Ana, que indicou a Adriana, enfim, aquilo, é bem essa questão do cliente, do paciente ali, de ver o uso, né? O exemplo, né? Tá funcionando tão legal para aquela família, né? Vou testar também. E só para complementar, o paciente já está utilizando, por exemplo, está utilizando aqui a marca, uma rara, né? Esses dias eu falei em conversa com a doutora Emily, né? E ela até me explicou, em time que está ganhando não se mexe, né? Então, assim, se o tratamento já está fazendo bem para o teu filho com aquela medicação, por que você vai mexer? Por que você vai alterar, né? Então, sempre para os pais, né, observarem e ficarem atentos, né, realmente, porque, como a doutora me explicou, eu também não sabia disso, o organismo da pessoa com condição de autismo, ele disse que ele é muito sensível, né? Então, qualquer alteração no componente da medicação pode, sim, afetar o tratamento, né, desregular, enfim. Então, fica a dica aí que time que está ganhando não se mexe. Maravilhosas. Bom, queria agradecer, só recapitulando para quem chegou mais ao fim e quer ouvir essa conversa desde o começo. A doutora Emily começou contando para a gente um pouquinho do crescimento das prescrições, quais condições médicas, como TEA, TDAH, epilepsia refratária, ela tem visto o aumento do número de prescrições para crianças. E aqui, crianças, gente, tem criança de toda idade, tá? Então, lembrando que algumas dessas condições a gente identifica mais cedo, outras um pouco mais tarde. A gente conversou com a Anne da visão do mercado sobre isso e como elas, que hoje estão à frente de uma marca, né? A Ana como fundadora e a Anne como representante, ajudam os pais a destravarem barreiras e os médicos a entenderem todas as opções que eles têm para, né, às vezes mudarem uma determinada posologia ou até trocarem de produto, se for o momento. E, por fim, a gente comentou um pouquinho aqui sobre alguns desafios, como é feito o acesso no Brasil. Então, se você está chegando mais ao fim, volta lá no começo, que esse papo foi enriquecedor. Doutora Emily, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo trabalho que você está fazendo como irmã de uma criança autista. Sei o quanto os médicos são necessários, médicos que entendem, que têm paciência, né, que sabem que não vai vir uma resposta direta e reta daquela pessoa, se está funcionando ou não. Porque eu já vi médico perguntar isso para minha irmã, está funcionando, e minha irmã é não verbal. E eu fiquei tipo... O que você está esperando, né? Então é muito importante médicos empáticos também, que estão afim, que gostam de cuidar de crianças que estão descendo uma condição. Ana, obrigada por ter feito a Mahara. Você sabe que eu tenho carinho. A gente falou lá atrás, quando a Mahara estava começando, a gente, para quem não sabe, a gente conheceu a Mahara quando a Mahara ainda estava, tipo, começando, e a Caia estava começando também, então é uma delícia ver as duas marcas chegando aqui 5 anos depois, firmes e fortes, com mulheres à frente, porque essa live é especial, porque o mercado está cheio de homem. Então, assim, uma live com mulheres empoderadas. Amém. E Anne, obrigada, porque eu sei que você que está aí no tete-a-tete com os pacientes também, com os pais desses pacientes, tirando todas essas barreiras, então eu sinto que cada uma de nós tem aí o seu papel. E também, se quiserem deixar um recado final aí para os nossos ouvintes, com isso a gente vai fechando, mas passo a bola para vocês. Bom, eu quero agradecer também pelo convite. Eu amei participar desse bate-papo. É um assunto que eu sou até suspeita para falar, porque eu amo.
Eu me emociono com cada feedback que eu recebo, com cada evolução que eu acompanho. Então, para mim, é super importante poder participar, né, de papos como esse, poder trazer informações, poder quebrar preconceitos, poder abrir a mente, né, das pessoas, trazendo informações e ajudar da forma como eu posso. Então, eu estou muito feliz por ter participado. Espero que a gente consiga abrir um pouquinho e disseminar um pouquinho de conhecimento em quem assistir aqui. Então, foi um prazer, viu, meninas? Obrigada. Eu que agradeço, quero agradecer também pela oportunidade. Muito gostoso o papo, Maria. Você conduz muitíssimo bem, adoramos. E que, Ai, que bom! que a gente possa levar, né? Que o preconceito é falta de informação. Então, que a gente tenha mais ânimo, motivação para estar aqui conversando, né? As pessoas abrindo a mente. Obrigada a todas. E eu quero também, por fim, né, agradecer a todas aí pelo momento, pela oportunidade e para levar mais um pouquinho aí de informação para as famílias, né, e para as pessoas que têm interesse em aí iniciar o tratamento com canabidiol. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. E olha, esse papo foi um oferecimento da Mahara. Mahara, muito obrigada por ter proporcionado esse momento para gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.